estamos aqui no nosso quarto podcast, tá no sangue, tá na obra Concretizando em Família, Nath e Mari. E hoje nossos convidados são o Paulo e o Sérgio Crespo, essa família que cresceu com a gente, tá aqui, eles estão abrindo a quinta unidade deles. Vamos bater um papo aí juntos. Eu tô aqui com o meu joinha, tá sendo sensacional. Mari, com você. Paulo e Sérgio, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazerzaço conversar com vocês sobre esse assunto, que é um assunto tão bacana, que é sucessão em empresas familiares. Eu lembro do Paulinho, Paulinho estudou comigo. Esses dias mesmo a gente terminou o ensino médio, né, Paulinho? Foi. Nossa festa de formatura foi esses dias, que deixe claro. O Sérgio, um amigo dos nossos pais de longa data. Muito obrigada pelo pronto atendimento ao nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada. Vamos aí, vocês querem se apresentar, falar um pouco da formação de vocês? Quem começa? Bom, obrigado a vocês, Nath e Mari, pelo convite, né? Para nós foi uma grande alegria poder estar aqui, quer dizer, está sendo, né? Agora, e poder compartilhar um pouquinho, enfim, e aprender, claro, com vocês aí. Bom, eu sou o Paulo, né? Como a Mari falou já, nós somos aqui de Rio Claro, então a gente se conhece de longa data, né? E fizemos ensino médio junto. Fizemos, na verdade, desde antes, né? Desde o fundamental. Gente, o Paulinho sempre foi nerd, tá? Que deixe claro. Fui, um dia. Mas ele era o melhor aluno da sala, com toda certeza. Continua. Foi-se o tempo. E, enfim, depois de Rio Claro fui para Campinas, fiz engenharia civil, morei um tempo fora também, tive a oportunidade de estudar na França. Quando voltei da França, me formei, passei a trabalhar em São Paulo, já tive algumas experiências profissionais lá com estágio. Quando voltei, fui fazer estágio numa empresa de consultoria estratégica e morei um tempo em São Paulo. Acabei sendo efetivado, fiquei um tempo por lá. Nesse meio tempo, né, que o Sérgio vai contar depois a história dele, mas ele já estava trabalhando aqui na franqueadora, e aí foi para Botucatu. E aí eu também estava em dúvida ali do que queria para minha trajetória, para minha carreira, etc. Fui para Botucatu passar um tempo, né? Tirar um mesinho sabático. Coitado. E tô lá, né? Há 14 anos já. Triste ilusão. Caiu no golpe, tá aí. Cai quem quer. Exato. Paulinho, só uma pergunta. Você foi engenheiro por influência do seu pai ou... Total. Com certeza isso contou muito, né? Ele é engenheiro civil também e... eu sempre fui dos números, né? Sempre gostei, então invariavelmente eu teria feito engenharia mesmo. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, né, com a maturidade profissional, etc., talvez eu tivesse escolhido outra área, né? Provavelmente elétrica, que eu sou apaixonado. Mas, enfim, com certeza teve essa influência, sim. Né? Então é isso. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar nesse momento aqui com vocês. E, como já foi dito, a minha formação é engenharia civil, assim como meus grandes amigos, eternos amigos, Altino e Expedito, né? Ambos foram grandes amigos mesmo, né? E eu já tive a oportunidade de trabalhar na franqueadora como consultor de lojas durante 3 anos e meio aproximadamente, e depois eu mudei de lado, né? Quer dizer, aí deixei de ser um colaborador da franqueadora e me tornei um franqueado. E estou muito feliz, isso já há pouco mais de 14 anos, né? Eu vou colocar só uma adenda, que ele também foi para Araras. Ele ficou um tempo lá com a gente em Araras. Passei um pouquinho por lá também, um período muito bom lá na loja de vocês. Enfim. Senhor Cobrança? Senhor Cobrança. Exato. O senhor NR18 também. Quem quiser uma palestra, gente, o Sérgio ele não tá cobrando nada, né? Mas ele faz. Não. Vamos monetizar isso. Se quiser, a gente entra aí com a assessoria, vamos monetizar. Ai, gente, eu tô aqui na amizade, esse pessoal tá querendo monetizar as coisas, tá, Sérgio? Mas realmente foi um apelido carinhoso que eu recebi na época e fiquei muito lisonjeado com isso, né? Mas é isso, esse ano é um ano para mim especial também, porque nós completamos, eu e minha turma, meus colegas, 50 anos de formado e fizemos reunião fizemos uma viagem para Foz do Iguaçu,
Passamos lá alguns dias juntos, depois teve uma festa maior aí, com a participação da maioria, né? E foram 40 colegas que se reuniram com a gente, né? E foi muito legal. E, enfim. Isso é um negócio, só uma parte aqui, né? Mas é um negócio impressionante. 50 anos de formado, eles se reúnem de 1 a 2 vezes por ano. É sério né? isso? Todo ano, sim. Né? Quantas vezes a gente se reuniu, turma do ensino médio? Mas nunca. Na faculdade a gente pena para juntar não acha 3 agenda, ou 4 não acha ali. agenda. Surreal. Isso que o Paulo está dizendo é verdade. Desde 1975, todos os anos, a gente sempre teve pelo menos um encontro. Mas temos aquele cuidado também, um dia faz um dia na casa de um colega, outro dia na casa uma outra oportunidade na casa de outro, e a gente vai sempre se reunindo. E sempre, todos os anos, a gente faz uma viagem para algum lugar, né? Para algum lugar, para algum outro estado, praias, enfim. E o fato é que a gente está sempre junto. Mas é isso. Estou aqui à disposição de vocês e muito feliz por estar aqui. Ô Sérgio, conta pra gente como que foi essa virada, né? Que você falou que você passou um tempo aqui com a gente na franqueadora e daí foi pra loja. Como que foi essa escolha? Em que momento surgiu? Conta um pouco pra gente essa primeira loja de vocês. Como que surgiu? Conto sim. Tudo começou... Eu trabalhei durante alguns bons anos em grandes construtoras, em São Paulo, Rio de Janeiro, e depois... retornei a Rio Claro pensando em montar, junto com meu irmão também, que faleceu ano retrasado, engenheiro civil também, e a gente pensava em montar alguma coisa. E montamos uma construtora, mas foram 8 anos. Depois, infelizmente, devido a uma crise, realmente a gente prestava concorrência com obras públicas e estava em falta, encerramos, né? Depois, posteriormente, eu montei uma fábrica de lajes durante 20 anos, né? Aqui em Rio Claro também, e foi muito legal, até que também uma crise, uma quebradeira das construtoras, e ficou uma situação difícil, porque a gente também passou a ter uma inadimplência altíssima e as dificuldades se instalaram lá com a gente, enfim, encerramos também as atividades. E aí eu acabei sendo convidado, né? Descobri que a Formata estava contratando aí um profissional e tal. E aí, quando o meu amigo Expedito soube, imediatamente já me ligou tal, falou, olha, a gente realmente está contratando um consultor de lojas, mas quem vai fazer essa entrevista com você é o Altino está fora da cidade vendo outros negócios dele, mas isso era uma terça-feira, então para você não criar uma expectativa, assim que ele chegar, ele vai, então provavelmente vai ser no início da próxima semana, né? Eu realmente naquele momento estava totalmente disponível, né? Porque durante um período eu fiquei parado, uma profissão pode-se dizer de bombeiro, não é só apagando incêndios, né? Quem nunca, né? Um desejo para o pior inimigo que não tenha, né? Mas faz parte, né? Sim, claro. E aí até que, para minha surpresa, na sexta-feira, isso era uma terça, na sexta, o Altino me liga pessoalmente, diz, olha, o Expedito falou comigo e tal, e aí foi até interessante, porque ele falou, você pode vir hoje? Eu falei, não só hoje, como posso ir agora, né? Faço já. Aí marcamos para 3 horas, 2h30 eu já estava atrás da esquina esperando, para não chegar 1 minuto atrasado, né? E foi maravilhoso, o Altino me recebeu, e acabou dando certo, e aí fiquei 3 anos e meio, trabalhando, dando o máximo de mim, né? E conhecendo também um pouco mais o negócio. Até que surgiu uma oportunidade, eu precisava de capital para poder entrar no negócio, evidentemente, até que por fim apareceu um negócio com a minha casa, e aí eu acabei passando do outro, mudei de lado, né? Quer dizer, deixei de ser um colaborador para passar um franqueado. Você fez uma pergunta, eu acabei, acho que fugindo um pouco. Não, e como que foi abrir para a primeira loja? Ah, sim. Esse comecinho na primeira loja, logo que você virou franqueado. Mas deixa eu fazer um adendo, porque já que o papo aqui também envolve família, né? A gente tá falando de sucessão e tal.
rolou nessa época, claro, uma reunião familiar, né? Eu ia perguntar sobre isso, é, porque não é tão simples, né? Não. Vender a casa. Não, vender a casa. A esposa, a sua mãe é muito estabelecida aqui na cidade, né? Com muitos amigos, ela tem um ciclo de amizades, Sim, né? família, né? Família, e aí, né? Botucatu é logo ali, mas Não, nem tanto. Peronomútil, né? Sim. Conta aí, Peronomútil. Paulinho, essa Não, parte aí. eu vou contar a minha versão do que eu lembro, mas meu pai pode depois complementar. Mas sim, em algum momento, não lembro, no fim de semana, a gente se reuniu, né, todos em Rio Claro. A casa o negócio já estava praticamente sacramentado, se é que não já realizado. Eu lembro né? dessa casa. Você lembra? Lembro. É verdade. Fizemos minha despedida. Inclusive, Eu lembro. acho que o Edu tava de muleta. Enfim, e essa reunião aconteceu porque ele queria dividir também com a família, entender se essa decisão dele era compartilhada, né? E é claro que especialmente pesava a voz da minha mãe, né? Claro. Né? Porque para ela era muito importante, ela tem realmente essas raízes aqui. Até brincava pouco, parece que não tem nem podólogo em Botucatu, né? Porque ela continua fazendo aqui até hoje. Mas, então, só que eu e meu irmão, a gente procurou também nesse momento, como também não estava, imagina, estava muito longe do meu radar, um dia tá aqui, né? E tanto eu quanto meu irmão deixamos a critério deles, olha, com vocês tomam essa decisão. Porque o seu irmão também não morava aqui, ele estava em Campinas, ou já em nessa São época Paulo. ele já estava em São Paulo. Eu estava em Campinas ainda, eu acho. Estava em Campinas ainda, mas nos finalmente. Estava em Campinas ainda, eu ainda não estava formado. Mas já com perspectiva de ir para São Paulo, de, enfim, buscar uma carreira. Meu sonho era fazer carreira numa grande empresa. Então a gente deixou realmente com eles, olha, a decisão de vocês, o que vocês decidirem, a gente respeita, acolhe e apoia, né? E assim foi. No fundo, isso que o Paulo está dizendo realmente aconteceu. Porque quando os filhos são pequenos, né, e ainda não sabem de nada, então a gente dá para onde a gente vai, eles acompanham. Mas eles já eram crescidos, e quando eu estava trabalhando esses 3 anos e meio, eles estavam fora do país. O Paulo na França, o Tiago na Irlanda, em Dublin, né? E quando eles voltaram foi quando surgiu toda essa possibilidade, a minha casa começou a entrar no negócio, e aí comecei a procurar uma cidade. Fomos em várias delas aí, até que numa conversa com o Expedito... Eu lembro dele falando isso, você acredita? Eu falei, que eu estava falando, onde você foi? Eu falei, fui em Itapetininga, mas você se animou? Eu falei, não tanto, não me animei muito, né? Não que seja uma cidade pequena, ruim, mas eu não era o que eu queria. Falei, então eu vou dizer para você, tem uma cidade maravilhosa que está em aberto, já tem gente interessada, mas se você quiser, a prioridade é sua, né? Eu falei, qual que é? Ele falou, Botucatu, né? Aí, Botucatu eu conheci apenas de nome, sabia das faculdades, a Unesp lá, a medicina famosa, né? E dentre outras. Bom, em suma, acabei quando eu fui até com o Pedro, lembro do Pedrão, o Pedrão me levou até lá, andamos e realmente eu fiquei encantado com a cidade e voltei. Aí restava fazer a conversa, aí os dois, o Paulo, corrigindo, o Paulo já estava em São Paulo na Integration, né, uma empresa lá que ele se referiu, o Tiago também já estava lá, e eles vieram passar um fim de semana, aí sentamos a 4, né, falei, olha, está acontecendo isso e tal, mas vou vender a casa para poder investir, eu já tenho interessado e tal, né, aí para minha surpresa ele falou, pai, a história, o que você conseguiu até hoje é seu, é de vocês, né? Então, o que você tinha que fazer por nós já fez e nós já estamos andando sozinhos e tal, né? Mas só pensa aí, fica um pouco, você já teve 2 empresas, acabaram ambas, não deram certo, né? Acabou não... Quer dizer, seria ruim. O que restou nessa altura já tinha perdido outros imóveis, né? Na hora do encerramento das empresas anteriores, também teve que se desfazer de alguma coisa para poder acertar esses compromissos e tal. Mas foi assim. E aí eles acabaram aceitando
E assim foi o início, né? Fui, e foi maravilhoso, né? Quer dizer, com 3 anos e meio, tive uma despedida maravilhosa por parte da Formata lá, fizeram um café da tarde lá para mim, uma homenagem. Poxa, eu fiquei realmente emocionado, né? E... Eu só queria fazer uma pergunta para vocês, Paulo, né? O que a Casa do Construtor representa para vocês, na história da família de vocês? Porque você está falando, Sérgio, né? Eu lembro da sua trajetória e eu queria entender o que a Casa do Construtor representa para vocês hoje. O que significa? Bom, para mim, simplesmente tudo, né? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou muito feliz e nem vou dizer aqui mais uma vez aqui para vocês, já que meus amigos, meus irmãos, Altino e Expedito, já não aguentam mais ouvir essa história. Eu sempre digo que eu seria eternamente grato a eles, que no momento de muita dificuldade minha, né? Momento difícil, ambos estenderam as mãos, né? Me acolheram na hora que eu mais precisava, me apoiaram, né? E eu estava realmente numa situação muito difícil, porque eu estava desempregado, aí naquela época aqui em Rio Claro também, as construtoras também, ninguém estava contratando ninguém, e enfim, e depois também aquela história, ele já está um pouco velho, né? Então tinha algumas restrições e tal. Então eu sou apaixonado pela Casa do Construtor, aqui eu vivo intensamente cada dia, né? E desde quando eu trabalhei aqui, né? E tenho a honra de dizer também que eu participo de todas essas convenções, que eu ainda tenho uma esperança que ela não se acabe, embora estão criando um novo projeto, mas de qualquer maneira eu participo desde 2008, né? Nunca perdi da condição de colaborador. Depois, já em 2011, a loja minha não estava inaugurada ainda, mas já participamos, que ela foi em final de ano, outubro, novembro, a convenção. Foi essa primeira, né? Por conta da loja de Botucatu, foi lá em Barra Bonita, e enfim. E de lá para cá eu participei de todas, né? Então fica aqui o protesto do Sérgio, que ele quer que não acabe a convenção, né, Sérgio? De mim, já está anotado, por favor. Tá o protesto, tá aqui no nosso podcast. Eu acho que esse foi um grande projeto, maravilhoso, e não entendo. Bom, aí é difícil, cada um é cada um, Sim. né? Eu tenho minhas razões e acho que são perfeitos. Tudo a forma como ela é feita, muito bem pensada, né? E trabalhada. Sérgio é o cara do abraço, do abraço, contato, da relação. Já tá anotado, viu, gente? Tem um protesto. Mas voltando, Mari, a pergunta, e olha, eu assino embaixo tudo que ele falou, porque não tem demagogia, não tem blá 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 por causa do podcast, não. Essa história e esse sentimento dele, cara, permeiam assim o negócio, a gratidão, né, pelos pais de vocês, assim, é gigantesca mesmo. E eu também herdei isso porque, e aí respondendo em partes a pergunta, porque hoje, cara, eu respiro azul e amarelo, né? De verdade, assim, se tornou um negócio, às vezes parece até uma certa obsessão. Mas, não é à toa que ele é nosso garoto propaganda dos vídeos, né? Vou fazer um parênteses aqui, que vocês não... Essa me emociona até. Quando eu montei, evidentemente, eu sabia que não ia poder contar com o Tiago, outra área, ele já estava se encaminhando bem. Muito bem encaminhado, né? Lá e tal. Pausa. Isso é total a sucessão, descreve total a sucessão na família Crespo, vai lá. Aí, mas eu sabia que o Paulo, na área de engenharia civil, tudo isso que vocês disseram a respeito dele, evidentemente eu como pai também sabia disso, porque contava com o Paulo. Né? Tinha Paulo uma esperançazinha ali, né? E aí o Paulo estava trabalhando lá em São Paulo, e a primeira, logo que montamos, tal, ele veio para a inauguração, evidentemente eles vieram, né? E o que aconteceu? Eu acabei trazendo, ele se desligou e veio. Aí, mais ou menos um mês depois, a gente tinha uma loja, o Barracão, e depois do expediente, às 5h30, depois que fechava a loja, a gente ainda ficava trocando ideias. Tá? Passado lá um mês e tanto, o Paulo Moado, na mesa dele quase de frente com a minha, falei, o que está acontecendo, filho? Nada, pai.
Não, nada não estou vendo que você está com algum problema. Não, mas é problema, não, problema seu, desculpa, mas é problema meu também. Sim. Eu sou seu pai, sou teu amigo, quero saber. Aí ele parou, pensou, ele nunca tinha entrado acho que você não tinha até então, era um mês e pouco, não tinha entrado não tinha participado ainda, vindo Não, já tinha. Já tinha? Pô, ele falou, olha pai, Capacitação. Isso final de tarde, depois um dia exaustivo e tal, eu não sei se é isso que eu quero para mim, pai. Eu me preparei tanto, né, eu tenho outras ideias, tal, né? Aquilo para mim foi assim um balde de água fria. O que eu ia dizer naquela hora? Falei, naquele calor da loja, né? Porque aquela glamour zero das nossas lojas, né? Aquele calor, aquele ventilador. Não, e no final do expediente, já cansado, já descascou o pepino inteiro naquele dia. Às 7h30 da noite, eu com o estômago nas costas. Bom, resumindo, eu falei, filho, o que eu vou dizer para você, né? Quer dizer, a sua felicidade é a minha felicidade. Se você não está feliz, eu te entendo. Então, eu te dou o maior apoio, vê o que você quer fazer e tal. Eu reassumo aqui e vamos ver até onde dá, o que a gente vai fazer, né? E assim, deixei ele à vontade. Quer dizer, mas não foi uma decisão, então amanhã eu vou parar, já vou, não. Ele estava amadurecendo alguma ideia. Mas, de repente, o tempo foi passando. E hoje, pergunta se ele quer sair. Aproveitando essa história, né, de você ter entrado, tudo, como que foi, assim, sair de uma multinacional, de uma empresa, e na cidade de São Paulo. Na cidade grande, né, e vim trabalhar com o pai, porque é difícil a gente trabalhar com os nossos pais, né? Na grande Botucatu. Foi sempre muito tranquilo, né? Então, como que Nunca foi teve nenhuma isso? divergência. Né? Essa questão de sair da empresa, trabalhar com o pai, ter esse questionamento, poxa, eu não sei se eu estudei tanto, eu queria almejar uma carreira na parte corporativa, né? E daí tô aqui, apagando incêndio, descascando pepino, ter que consertar a máquina, correr para entregar equipamento, atendendo cliente. As mãos sujas de graxa, Às né? vezes de domingo, tendo que ir lá, abrir loja, entregar equipamento. Conta pra gente, como que é isso? Cara, foi assim... Como que é, a gente sabe, mas como que foi pra vocês? Então, teve essa dualidade, especialmente no começo, né? Porque é isso que vocês falaram, né? Zero glamour. Na hora a gente tá fazendo tudo ali, de tudo um pouco. E uma hora tá lançando financeiro, outra hora, né, tá pagando boleto, outra hora tá atendendo o balcão, outra hora tá entregando, ajudando a carregar, né? O carro atolou. O carro atolou, exato. Nossa, várias vezes. E eu lembro uma vez o Fabinho era consultor, ele foi para lá passar uns dias, aí ele reuniu a equipe e falou, é sempre assim, Paulinho? Tá sempre ajudando a carregar e descarregar. Tá, né? É sempre assim. É musculação grátis, gente. Mas agora ele sabe muito bem que ele tá lá em Indaiatuba, ele sabe muito bem que a gente tem que ajudar, não tem como. E, enfim, então rolou esse conflito interno, né? No começo, de fato, esse episódio aconteceu, foi marcante. E assim, eu não sei dizer para vocês qual foi desse período a virada de chave. Acho que foi um processo ali que foi acontecendo naturalmente. Acho que de conversar, isso é fato também. Eu acho que conta muito nessa hora a força da franquia, essa proximidade que a gente tem com outros franqueados, de ouvir histórias de outros franqueados, histórias parecidas ou histórias que não tem nada a ver, mas que todos ali estão remando no mesmo barco, né? Então acho que isso é muito legal, né? E olhando para outros franqueados crescendo, tendo mais unidades na época, porque na época não se falava muito em multi-unidades. Na época, o cara que tinha 2, 3 lojas, né? Nossa senhora, era o rei. Cara, olha nossa, que louco, né? Ele já tem entendeu? Como ele se divide? Exato. Então a gente não falava de governança, né? Isso é muito legal. E acho que foi batendo nesse espírito de isso pode ser também uma carreira, né? É uma carreira diferente, mas, cara, vou crescer de outra forma. Não vou crescer numa empresa, saindo de consultor para virar gerente, para virar diretor, sócio, mas eu vou aqui, o meu negócio, né? O nosso negócio. Vou sair de pagador de conta para entregador de máquina. E a qualidade de vida, né, Paulinho? Eu acho que quando você vai para São Paulo, né, você tá lá,
eu acho que isso conta muito, né? Que você... Claro, trabalha-se muito, né? Eu falo, tem gente que vende como se a loja de locação de equipamentos fosse uma coisa mais fácil de se fazer. Não é. A gente sabe disso, né? E a gente sabe... É um negócio muito complexo. Sim, tem muito uma complexo. complexidade, e por isso que a gente tem todos esses anos e toda essa bagagem, né? Mas assim, você também tem uma qualidade de vida, né? Eu vejo isso na minha casa. Meu marido era professor, foi nosso professor, e hoje ele tá na casa do consultor. E o bichinho da casa do consultor pica. Não é verdade? Sim. Isso que você falou, a hora que você vê, você nem sabe por quê, mas você tá ali. Hoje eles já estão com 5 lojas. Exatamente. Isso eu acho muito legal. Eu, assim, Sérgio, achei muito bonito você, como pai, contar essa história do Paulo e de você ter respirado, porque hoje que eu sou mãe, eu penso, se me falasse isso, eu não sei como você foi muito... Fiquei muito... Mas eu fiquei muito emocionada. Paulo, o que mais te surpreendeu no seu pai? Não como, assim, como pai, depois que ele passou a ser empresário, vocês começaram a trabalhar junto, o que mais, assim, te surpreendeu nessa relação de vocês? Como vocês se ressignificaram a relação? Porque existe também, né? Antes era só o pai e o filho, agora é o pai, o filho, o empresário, o par e todos aqueles assuntos, o sócio, Todos esses chapéus. Às vezes eu brinco, pai, tô tirando o crachá, tá? Cara, a gente, né, brinquei agora há pouco, a gente já teve muitas discussões, brigas, temos até hoje nossas divergências, né? Mas acho que a gente aprendeu muito a se respeitar, sobretudo, porque acho que até quando a Natália fez o convite, né, para vir participar, eu falei, cara, se eu tivesse que definir numa palavra, assim, essa relação, né, que de pai e filho se tornou também de sócios, de companheiros ali de trabalho, confiança, né? A confiança, sobretudo, que meu pai depositou em mim, que eu tenho por ele também. Acho que diz muito sobre essa nossa parceria, né? E eu falei do Sérgio, o cara que gosta do abraço, do relacionamento e tal. Isso é um dos grandes aprendizados que eu tive com ele, né? No trato com pessoas, no trato com colaboradores, né? No trato com clientes, né? Esse cara, é que tem uma coisa que não tem como aprender, né? Que acho que a pessoa já nasce, ele nasceu, que é o carisma, né? É verdade. E, cara, impressionante que as pessoas gostam dele, o que ele consegue, o que ele conquista, né? Mas sempre muito na base do diálogo, muito na base do respeito, né? Então acho que, poxa, de novo, né, no dia a dia da loja isso se aplica em vários momentos, em várias esferas, né? Então acho que eu traria essas duas coisas, né? A confiança e esse aprendizado do respeito, do relacionamento, do trato, né? Do carinho para com as pessoas. Acho que são algumas das chaves aí do que é essa nossa relação. E agora a gente joga a bola pro Sérgio. Como você define essa relação de vocês? Não é tão difícil dizer, quer dizer, a relação é um pouco da mesma forma que ele acabou dizendo em relação a mim, eu digo em relação a ele, né? A confiança, eu confio piamente, eu acho ele uma pessoa fora de série, né? E uma pessoa que, enfim, eu sabia que podia entregar tanto que eu queria contar uma passagem quando a pandemia tomou conta e muita gente aí perdendo vida, até então não havia vacina, aquela coisa toda. Tanto ele, Paulo, como o Tiago, ambos disseram, pai e mãe, vocês não botam o pé na calçada, nenhuma hipótese. O que vocês precisarem, quer dizer, peça para mim que eu providencio, se tiver compra. Então a gente fazia pelo aplicativo e tal, e nunca faltou nada lá. Mas nesse período eu passei a trabalhar de casa. O Paulo trouxe meu monitor, meu CPU, instalou em casa e eu passei a ajudar de casa sem sair, né? E o pior é que eu acostumei, né? Temos uma pessoa em home office, é isso, então? Exato. Será que tá de samba canção, de shorts, tá aqui, exatamente, né? Como que tá isso? Além de bermuda para baixo, aqui paletó e gravata, né?
Mas foi isso, né? Quer dizer, realmente passou esse bom período aí que eu me ausentei, mas o Paulo ficou firme e forte lá, segurando sozinho. E o Paulo hoje praticamente é o gestor, né? Eu tá sempre junto, a gente está trocando ideias, estou sempre quando tem alguma coisa a gente conversa e vice-versa, né? Eu também acompanho lá. E vou, não que eu não vá, viajo, também vou para as lojas e tal, mas hoje um pouco mais. Mas eu gostaria também de acrescentar uma coisa aqui, já que isso aqui fica entre a gente aqui, né? Entre a Mas gente. é o seguinte, Entre a gente e mais 300 franqueados. eu vou contar uma história aqui verdadeira, né? Que eu nunca tinha saído do país, né? Quer dizer, nem sequer eu conhecia Assunção, no Paraguai. Não que fosse o meu sonho de conhecer. Mas, O Gino não vai ouvir isso aqui, não. Nunca tinha Gino, a viajado. Assunção, ele adorou, viu? Ele conheceu. Conhecia poucos lugares, como eu disse, morei no Rio, viajei para alguns lugares, mas depois que eu passei a fazer parte, já como colaborador da Formata, eu passei a viajar, conheci grandes lugares, conheci Manaus, é um lugar que não eu não quisesse, mas é difícil. Falar, A gente vou não fazer vai, uma né? viagem. É Você não vai, mas isso. eu fui lá, né? Quer dizer, quando tinha. Hoje tá com. Tá com o Alfeu. Tá com o Alfeu, Isso. exatamente. Mas antes estava com os franqueados anteriores, eu tive lá era o dono de uma construtora, que Sim, tinha eu as lembro. filhas que estavam à testa da coisa, e eu fui. Então, e assim, eu conheci praticamente quase todos os estados. E um outro detalhe, quando eu entrei, eram 32, 33 lojas ao todo. Quando eu saí, eram 89, não chegava perto de 90, né? Tanto que a nossa Triplicou. loja Botucatu é 103, né? Porque até o prédio ficar pronto, ela inaugurar, outras entraram... A loja de Campinas é a 100. A Oh, nossa. que legal, É, muito a bem, loja que própria beleza. de Campinas é a 100. Eu tava Então. pensando, quem é a 100? Eu me lembrei que somos nós. Hoje eu queria dizer que são 800 ou mais, né? Já atravessamos fronteiras, né? Quer dizer, que maravilha, né? Mas é isso. Eu ia e só perguntar. para complementando, então, hoje, trabalhando e tendo essa oportunidade, eu conheço 14 países hoje, né? Quer dizer, passei para quem não conhecia nenhum, né? Claro que vocês já conhecem muito mais, mas para mim é um orgulho. E todo ano a gente sempre articula uma viagem aí, já estamos planejando para o ano que vem, né? Aí a dona Salete vê vantagem, né? aí Ela tá sim. até gostando de Botucatu agora. Pra quem não sabe, dona Salete é a mãe do Paulinho, esposa do Sérgio. E na outra, por falar na Salete, quando chegou aquela oportunidade que sentamos na mesa ali com os dois, foi dito o seguinte: bom, os dois estavam em São Paulo. Não, tudo bem, eu aceito, eu topo, eu tô nessa, mas só se as lojas forem em São Paulo. Falei, mano, Na Salete, cidade de não- São Paulo. Na cidade de São Paulo. O grande São Paulo, né? Entendi. Eu falei, lá não pode, lá É pertinho. lá essas lojas só pode lojas próprias lá, não tem. Aí o próprio Paulo tinha, pai, mãe, vocês estão loucos. São Paulo eu só estou aqui porque eu não tenho para onde ir em outro lugar, né? Você tem que ir num lugar onde tem qualidade de vida, tem segurança, né? E é o caso de Botucatu, né? Botucatu é uma cidade extremamente tranquila. Quantos não- quilômetros de São Paulo? Botucatu? É. Não, Quantos quilômetros da Botucatu, São Paulo? Botucatu são 230. Pertinho, né? Tira um tirinho. Teria, são Dona 2 horas, Salete 2 deve horas ter e adorado. Ah, mas Rio Claro, São Paulo é 190. Não é tanta diferença. Mas, né? Mas Coitado. foi assim, então, eu sou... Aproveitando que você Pois é. falou do Thiago, como que é a relação dele? Porque daí ele ficou em empresa, tudo. E se ele viesse a trabalhar com vocês? Vocês chegam a conversar sobre isso? Vocês já falaram? Como que tá isso? Quer começar? Não, pode te Bom, como já foi dito, o Thiago hoje, ele está conosco, né, faz parte como uma espécie de um investidor, porque quando eu montei, desfiz o meu patrimônio que eu tinha para investir no negócio, falei, esse é de vocês, né? Eu não tenho mais nada de vocês aqui. Então, mas o Thiago, então, ele tem a participação dele, mas não atua, não na operação, né, do negócio. Mas
Por enquanto não passa, que como eu disse há pouco, ele realmente está muito bem lá, está feliz lá na Globo, parece que também é do agrado lá do pessoal, ele está feliz lá. Então, por enquanto, não tem nenhuma perspectiva a curto, médio prazo. Agora, pode ser que um dia, mas se ele um dia assim que tiver essa intenção, claro, tem todo o espaço do mundo para ele aqui, né? Aí precisamos. Vamos falar de governança? Vamos falar de governança. O espaço tá aí, né? Mas a gente. Vocês têm alguma reunião assim de resultados que vocês fazem? Ou isso vai fluindo naturalmente? Final de mês vocês conversam sobre o mês que passou? Como que funciona? Até quando a gente conversou, né, Natália? A gente falou sobre isso brevemente. Falei, cara, não temos, né? A gente não tem um fórum assim, formal, não tem uma governança definida. Mas confesso que já ouvi dentro da rede, né, com franqueados muito mais experientes e tal. Olha a importância disso e tal. Então, assim, a gente não tem, mas cada vez mais eu enxergo a necessidade, não só a importância, mas a necessidade de termos, né? Porque a gente conversa, né? A gente conversa no dia a dia, mas sempre bate-papo informal, sempre correria, mas a gente discute os resultados, como é que foi, como é que não foi, o que tá precisando e tal. Mas, por exemplo, a gente não tem um fórum de família, por exemplo, para falar de resultados da empresa, para falar de números e nada, né? E acho que isso é muito necessário. É uma lição de casa que fica aqui no podcast, né? É muito importante, realmente. Eu acho que... Com certeza. Porque nessa hora de pausa, né? Eu brinco... Eu até estava falando com a Natália há pouco. Falei assim, tem muita reunião que poderia ser um e-mail. Claro, né? Mas tem muita reunião que ela é necessária, olhar no olho, olhar para o resultado, para a gente planejar e fazer as coisas diferentes, né? Olhar o que as pessoas, até as pessoas às vezes de fora do negócio, o próprio Thiago, com certeza, olhando, ele pode dar uma ideia, e eu acho que isso os nossos pais têm de muito bacana. O meu pai e o Altino, eles têm um ouvido muito atento a tudo, né, e a todos, né, então, se meu pai tá conversando, esses dias ele falou assim, eu conversei com um pintor, o pintor fez isso, falou isso, então assim, ó, ele pegou da fala do pintor uma oportunidade, né, então todo mundo nesse sentido eu acho que tem como colaborar. Seu irmão na Globo deve ver coisas assim, muito legais e grandes oportunidades e um olhar diferente sobre aquilo que tá, às vezes, né, que vocês dois estão ali, né, às vezes não conseguem ver, né. Isso a gente traz muito para dentro de casa, para dentro da franqueadora e para dentro de casa também, essa constância nessas conversas, e é o que a gente está trazendo também no comitê de sucessão, ter o nosso acionista consciente, né? É parar, é conversar, é trazer a sua mãe para dentro da roda, é trazer o tio e falar, e aí, a gente tem isso, temos essas oportunidades, temos esses números, como que vocês veem isso, o que vocês querem, o que nós queremos. Eu acho que é muito importante também falar qual que é a vontade de vocês, né? Como que estão as coisas. Essa conversa aberta, trazendo todo mundo para a mesma página, é algo muito gostoso e muito bom para que se no dia seguinte algo aconteça, tá todo mundo na mesma página. Né? Todo mundo sabe qual que é a sua intenção, qual que é a intenção do papai de vocês. Poxa, tá bom. Um dia vocês precisam conversar, você e o Thiago. E aí? Qual que é a intenção? Qual que é a intenção do Sérgio sobre isso? É um momento a gente chegou para parar e perguntar? Trocar o telhado no dia de sol, né? Exato. Não esperar vir o dia de chuva. Sérgio, que conselho que você daria para os pais que têm vontade de abrir espaço para os filhos para a empresa? Que conselho que você daria? Olha, eu diria que eles não deveriam perder a oportunidade, deveriam realmente oferecer, assim como eu sempre pensei em montar alguma coisa, como foi, tanto que quando eu tinha um negócio anterior também, porque praticamente, desculpa, um pouquinho, voltando um pouco antes, aí, quando eu tinha a minha indústria de lajes, eu também, a Formata não existia ainda, a casa do consultor não existia, tanto o Altino como o Expedito, ambos, cada um tinha suas construtoras e também comprava, eram meus clientes lá na minha empresa, né? E, enfim, então,
eu já preparava, já pensando. O Tiago já desde sempre já demonstrava que não tinha vocação para essa questão, para essa área de exatas, né? Ao passo que o Paulo tinha total, né? Então eu sempre acreditei e acho que todos os pais devem pensar dessa maneira, né? Investir nos filhos, né? Como eu fiz com os meus, e eles sempre corresponderam plenamente, né? Nunca me decepcionaram em absolutamente nada, e até hoje. Então, é isso que eu vejo, né? Eu acho que essas oportunidades devem acontecer, né? Naturalmente, e, enfim, é um pouco por aí, né? O conflito geracional, às vezes, ele acontece, né? Isso que o Paulinho falou, às vezes, né, Paulinho, vocês falou, a gente briga muito, né? Porque vocês o pai com a maturidade e o filho, né? Talvez, assim, com uma inexperiência, às vezes tem mas isso é muito produtivo, acredito, né, Paulinho? Tem algum exemplo de alguma discussão que vocês tiveram e que vocês, né, superaram? Algum assunto que poxa, a gente discorda, mas eu respeito o jeito que ele pensa? Putz, eu não saberia te citar um caso particular agora, mas já foram várias vezes. A todo momento. Dia sim, dia sim. Que a gente teve alguma discussão e numa dessa, mesmo discordando no primeiro momento, né, puta, a gente para e pensa, né, e quantas vezes, depois a gente, né, a gente volta a se falar, né, a gente volta a conversar a vida, normal, né? E puta, caramba, você tinha razão, meu, vamos desse jeito, ou ele também, nossa, e eu quando entendi o o que você pai quis trabalha dizer. com a gente nem tem aquela licença poética de não falar assim, poxa, eu quero passar um tempo sem falar com meu pai. A gente nem tem essa licença, Não, porque tem que estar aí sentado no dia seguinte e falar, oi, tudo bem? Exato. Então, assim, com certeza, já foram inúmeras vezes que depois de uma discussão, depois de uma discordância, a gente volta e, puta, é verdade, você tinha razão, vamos por esse caminho que acho que é o melhor a se fazer nesse momento, né? Às vezes não é nem o caminho, você tem um meio termo, né? Você quer ir para um lado, ele quer ir para o outro, e aí vocês entram no meio do caminho, no consenso, né? Partindo um pouco mais pro final aqui, que conselho que vocês deixam, ou o que vocês querem deixar, assim, para os nossos franqueados? O que você, Paulo? Que estão começando esse processo de sucessão. Você, Sérgio, o que vocês querem falar, deixar de recado para os franqueados? E mais uma outra pergunta. O que vocês têm vontade de ver, da gente discutir para o nosso comitê de sucessão para o ano que vem, que você fale assim, poxa, trazendo esse ponto, eu acho que vai ser muito importante para a gente? Vou começar rapidinho. Porque eu vou ser sincero, quando eu comecei a ver, né, tô fazendo essa introdução, porque quando eu comecei a ver o comitê de sucessão, a primeira coisa que me veio na cabeça, vou ser bem honesto com vocês. Claro. Puxa, acho que para mim nesse momento não faz sentido, né? Nós não estamos no momento de sucessão, acho que a nossa sucessão meio que já foi, lógico, ainda é um processo, mas diluído aí ao longo do tempo. Então acho que nesse momento não faz tanto sentido. E foi ao ser convidado, a gente, naquela breve conversa ali pelo WhatsApp, eu falei, pô, que ideia tosca, né? Faz total sentido. Porque quantos temas vocês não estão trazendo aqui? A gente está falando aqui de governança, por exemplo, que não importa se está no momento da sucessão, se a sucessão já foi, ou se ela ainda vai demorar para acontecer, é uma coisa necessária. Porque não se trata só de uma coisa... A sucessão não é só de pai para filho, né? Não é só passagem de bastão. Não é só passagem de bastão, exato. É que a gente pensa que a sucessão é ligada à morte. É. Ou à falta. Né? Assim, não, a partir do momento que o Sérgio quiser continuar em home office eternamente, né? Tá com essa licença, tá, Sérgio? Meu pai também tá em home office, viu, gente? Ele tá adorando essa vida, tá difícil tirar ele de lá. É bom você passar na casa dele, viu? Mas, enfim, não é isso, né? Não é a falta, não é a finitude. É a governança, é deixar o que a Nath falou, um acionista consciente, é deixar as coisas claras, é fazer o processo para que, poxa, isso é a seja... constância da conversa.
Exato. Muitas vezes a gente vai para um ponto, volta, né, Paulinho? Depois vai para outro. E eu acho que isso é muito importante deixar. A gente que tem visto outras famílias, a gente fala, poxa, a gente está muito atrás, né? Mas da gente já ter começado isso, a gente já está na frente. Então tem que começar, porque é um processo, né? Eu tenho uma frase que eu ouvi num dos fóruns que eu fui assim, ó, governança é trilha e não trilho. Porque é uma trilha, você sobe, você desce, você, né, uma hora você fala, nossa, tá tudo certo, de repente... Tô lá em cima, daí eu tenho que descer, escalar o morro. E não é uma coisa reta, né, que você fala assim, olha, eu vou te dar um acordo de acionistas, Paulinho e Sérgio, então Ctrl+C, Ctrl+V aí faz para vocês. Não é isso, tem várias particularidades. Tem as nuances de cada família. Isso é muito importante. Que bom que vocês já acenderam essa luz, né? E mesmo... Por isso que eu falei dessa coisa, não necessariamente uma passagem de bastão de pai para filho, porque mesmo, de repente, alguém que não tem filho, né, mas que pretende um dia, sei lá, se aposentar e não vai querer eternamente ficar tocando no seu negócio, mas se tiver a coisa bem estruturada, se tiver uma governança ali, cara, aquela empresa, primeiro, já vai valer muito mais. Né? Com toda certeza. É a governança do seu negócio, tá indo para 5 lojas. E aí, como que você... tem o seu gestor para isso? Como que vocês fazem as conversas sobre a gestão dessas lojas? Você não tem como se multiplicar por 5. Sim. Você também precisa pensar na sua sucessão empresarial, né, na sucessão executiva também, do seu negócio para as outras lojas. Claro, claro. Então, assim, acho que de conselho, né, se eu sei que eu posso dar o conselho aqui para muita gente que tá... que eu sou um aprendiz, né, aqui nessa rede, acho que isso, né, acho que ter esse olhar mais cuidadoso, mais zeloso para com, né, essa palavrinha que é governança, né, gestão do seu negócio. E você, Sérgio? Praticamente eu endosso as palavras, né, assino embaixo de tudo que ele disse, né, quer dizer, é um pouco por aí mesmo, né, não sei, eu acho que não sei. Eu costumo dizer que a experiência que eu tive lá atrás, nem tudo serve para hoje, né? Muita coisa ficou, já está superada, já ultrapassada, né? Então, por isso que eu acredito sempre nos jovens, né? Com novas ideias, né? Enfim, eu sou do tempo, né, que para emitir uma nota era tudo no talão com carbono, né? Carbono, minhas filhas nem sabem o que é, com certeza. E mimeógrafo, ela sabe? Não, nem fax. Nem vocês sabem. Mimeógrafo, eu não sei o que é. Aí, tá vendo? Gente, vamos dar um Google depois, né? Era rodado as provinhas, né, da escola e passava, mas era na base do álcool, eu não sei. Então ela distribuía, aí você ficava bêbado ali na mesa, cheirando aquele álcool, né? É um xerox. É um xerox, manivela, mas né? Que na manivela saía essas, foram tipo um carbono, mas que cheirava horrível, né? Carbono, fax, né? Ô, Sérgio, eu só queria, antes da gente, a Nath falou que a gente tá caminhando pro fim, mas eu queria deixar registrado aqui uma coisa. Do mesmo jeito que você é grato, né, aos nossos pais, meu pai é muito grato a você e a sua família. Então, assim, não queria, depois aqui estava pensando, não queria deixar de registrar isso. Acho que Ele sempre fala, né, o Altino e o meu pai sempre falam assim, que você foi sempre uma pessoa que acreditou, né, no processo, acreditou no nosso negócio, você já estendeu a mão para o meu pai também, num momento que ele precisava e você sabe disso. Então, eu queria deixar registrado aqui que esse carinho que você tem pela nossa família é recíproco da nossa família por você. Então, eu não queria... Você foi tão, assim, bacana nas palavras, eu não queria deixar isso passar em branco. Obrigada por acreditar na gente, assim, obrigada por ter disponibilizado seu tempo, seu trabalho, acreditado no sonho, movido seu filho, né, que eu acho assim... Hoje crescendo junto. Crescendo, né? Junto, porque a gente só fala, né, do que o coração tá cheio, né, meu pai fala isso e é verdade, a boca fala do que o coração tá cheio, né, eu acho que o sucesso de vocês também é grande parte porque você acreditou na Casa do Construtor e acreditou na gente, viu, muito obrigada pela gratidão e obrigada por ter acreditado na gente também. Eu, mais uma vez, só volto a dizer, eu sou eternamente grato a essas duas pessoas, a todos vocês, de um modo geral, que sempre me acolheram muito bem aqui dentro, né?
Mas, porque como eu disse, a hora que eu mais precisava, muitas pessoas, amigos, né? Nessa hora de dificuldade, as pessoas desaparecem, Não né? tem, né? A amizade não eu sempre existe. costumo dizer, não sei se as pessoas ficam preocupadas achando que você vai pedir dinheiro emprestado ou coisa parecida, né? Eu jamais faria isso. Ia catar papel na rua, ia pegar, mas pedir dinheiro emprestado. É o que eu sempre digo, né? Tem uma frase que eu costumo dizer, se não quiser perder um amigo, nunca peça dinheiro emprestado a ele ou peça para ele ser o seu fiador. Fiador é complexo. É complexo, é verdade. Enfim, mas é isso daí. Eu agradeço muito e eu amo essas duas pessoas porque na hora que eu mais precisei eles me acolheram de forma... E até teve um lance que ocorreu, tem mais um minutinho rápido aqui. Com certeza. Não, só para dizer, houve uma época, na época que tinha funcionário, outras pessoas que já passaram por aqui, né, acho que eu posso dizer o nome, Margarete, que trabalhou durante muitos anos, ela coordenava um trabalho, fazia do RH, essa coisa toda, e eles faziam um trabalho onde todo mundo avaliava, eu avaliava você, avaliava ela, vocês me avaliavam, mas isso era uma coisa, respondia, mas eu não sabia, você não sabia o que eu dizia, o que eu achei, o que eu achava sobre vocês e nem vocês em relação a mim. E aí, depois que foi feito esse trabalho todo, o Expedito me chama um dia na sala, vamos lá conversar na sala. Aí, isso eu não esqueço nunca, né? A reunião de feedback. Ele falou, olha, é o seguinte, o pessoal, de um modo geral, todos foram unânimes em dizer que você é uma pessoa extremamente solícita, né? Tudo que depende, tudo que pedem para você faz, você está sempre pronto, sempre sorriso, é amigo de todo mundo, né? Só que você tem um probleminha. Eu falei, pô, ele falou, você, quer dizer, eu até sei por tudo que você passou, e não foi pouca coisa, né? Mas você está sempre muito aéreo, está conversando, seu olhar está meio perdido no espaço, né? Quer dizer, ou seja, às vezes você não está prestando atenção, perde algumas coisas do que está sendo falado, porque você, procura uma pessoa, um psicólogo, dar uma tratada, isso aí ajuda você, vai mudar. E eu fiz isso, né? Fiz isso e me ajudou bastante. Claro, né? Porque eu perdi minha mãe, perdi a empresa, perdi um monte, passei por tudo. As pessoas desapareceram, fiquei sozinho, né? Você tinha esse sentimento da perda, né? Exatamente. Uma época muito difícil segurar um rojão, porque os sócios também desapareceram, né? E eu vou dizer mais uma coisa aqui ainda, que eu só conheço uma sociedade, isso eu falo que deu certo nessa vida. Altino e Expedito. O resto eu conheci muitas eu conheci. Nenhuma deu certo, inclusive as minhas, né? Quer dizer, não sei como é claro com a minha família, mas com parente, com amigos, os melhores amigos, nada deu certo, né? Infelizmente, né? Então... Eu acho que é muito da escolha diária, né? É igual um casamento. E a sociedade é isso, você escolhe diariamente estar com a pessoa. E é o que a gente, na segunda geração, a gente trabalha muito, né? A gente se escolhe diariamente. A gente tem muita gratidão. São conversas claras. Isso que eu ia falar, eu acho que é claro que tem a sintonia dos dois, né? Altino e Expedito, eles são umas pessoas... Mas existe uma governança também, que eu acho que dá um amparo para essas conversas serem conversas estruturadas, entendeu? Aquilo que a gente estava falando aqui, né, Paulinho, que você falou. A gente não tem uma estrutura de conversas, mas o fato da gente ter conversas estruturadas, o fato da gente ter um ritual de prestação de contas, de olhar resultado. De trazer as coisas para mesa. E tem uma outra pessoa... Sem tabu, né? Isso, e tem uma outra pessoa que ela fala, uma consultora, eu acho que é uma dica bacana para quem empreende em família. Ela fala assim, se você tem um problema muito cabeludo, por exemplo, para resolver, ela fala assim, chama alguém de fora para conversa, um especialista, porque fala assim, você já viu a família brigar na frente da visita? Todo mundo se arruma, fica quietinho, se comporta, então eu acho que escuta mais, né? Porque quebra o gelo. Tem alguém estranho, né? Se tá você, seu pai, sua mãe, seu irmão, né? Aquilo vira um
uma Reunião coisa de condomínio. meio sem filtro, né? Aí você põe alguém diferente, aí você fala, eu vou ter que pensar melhor. E eu acho que esse papel, né, não importa o tamanho da sua estrutura, mas ter uma reunião estruturada, que seja de conselho, né? Dê o nome que vocês quiserem. A gente, né, lá em casa a gente faz o café na casa da mãe, que vai eu, meu irmão, meu pai, a gente conversa sobre isso, mas tem que ter essas conversas A estruturadas. gente fala que a gente conversa sentando no tapete. Então, é lá na sua casa? É, a conversa do tapete, que a gente se desarma pra falar, pra trazer os erros, pra trazer os acertos, pra pedir ajuda. É isso. Muito importante. É isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês, a disponibilidade. Paulinho, tem mais alguma dica que você quer dar aí para os filhos que trabalham com os pais? Algo que você gostaria de compartilhar? Eu queria, ainda pegando o gancho no que ele falou, Claro. porque abriu uma discordância aqui do relator, né? Já que a gente anda discordando algumas vezes. Porque Eu não sou dono da eu verdade. acho que, sim, há muitas sociedades, tá embutido nisso que a gente Sim. estava falando aqui, né? Há muitas sociedades que dão certo, mas a diferença é essa, né? A diferença é como elas estão estruturadas, a diferença precisa ver a química entre os Sim, sócios, precisa sim. ver a sintonia, A confiança, né, a Paulinho? confiança, né? São, assim, elementos mais Que subjetivos. foi a palavra que você deu entre vocês. Exato. Mas também precisa ver a coisa mais precisa, a coisa mais exata, né? O papel, o preto no branco, o acordo, enfim, a governança, basicamente, né? Então, acho que isso diferencia. Dica para filhos e pais, acho que de maneira para, né, complementar o que a gente já falou até aqui, da confiança, né, do respeito, sobretudo, da humildade de aprender, porque Sermos um eterno aprendiz. exato, porque é muito mais fácil eu olhar para o meu pai de repente e enxergar, né, os erros que ele cometeu, né, as coisas que ele poderia ter feito diferente e tal, mas deve ser um exercício, e a hora que você começa a praticar isso, você começa a ver muito valor de entender também, ó, cara, tá bom, a gente discorda, a gente tem as nossas divergências, mas e tudo que ele está me ensinando, né? Ainda que não seja o exato, o preto, mas no diálogo, na frase, né? Você estava falando do seu pai, eu achei interessante, né? A boca fala que o coração tá cheio. Então, essas lições do dia a dia, né? Como que a gente leva isso para a vida e traz para o negócio também, né? Ter essa humildade também de aprender que, né, já viveu muito mais do que eu e sabe muito mais da vida do que eu. E né? que é o Então, nosso bem, né? Eu sempre falo que o meu pai, eu discordo bastante do meu pai, embora eu também concorde bastante, a gente é bem parecido. Mas eu tenho certeza que tudo que ele faz é pro nosso bem. Então, o filho que tá em casa, que tá pensando, meu Mas pai... que você tem esse olhar também de mãe, que você faz tudo também pro bem dos seus filhos. Esses dias a minha filha falou que eu sou chata. Eu falei, filha, eu tenho certeza que eu sou. Com certeza. Se fosse para ser só legal, não tinha mãe, falei, né? Então, nossos pais, eles vão fazer esse papel. E, às vezes, o pai tá querendo mostrar de uma forma, poxa, por aqui não vai dar certo, porque ele já viveu isso, né? E a soma das experiências. E eu falo, Paulinho, que, assim, as experiências que os pais somam pra gente é muito importante. Porque, igual você falou, seu pai acertou muito, também teve os erros, como todos nós. Quanto que a gente já não errou lá atrás, né? E quando a gente é jovem, mais jovem, né? Que esses dias mesmo, eu estou quase com 40 anos, eu falo assim, eu valorizo cada erro, né? Cada erro que a gente tem, porque esses que, né, Sérgio? Talvez se você não tivesse tido as suas experiências, hoje você não estaria aqui. Com Concorda? certeza, é fato. Não teria tido essa oportunidade de levar a Salete para Grande Botucatu. Isso. Tô brincando, gente, Não, é isso. por favor. Então, muito obrigada, viu, Nath? Eu queria agradecer, muito obrigada. Então, tá aí mais um episódio do Concretizando em Família, tá no sangue, tá na obra. E como eu tô falando muito, tá tudo joinha. Obrigada. Obrigado, gente. Muito Obrigado a obrigado, vocês. gente. Excelente trabalho. Muito obrigado pelo convite.